Senhor, nesse momento agora, nós queremos te pedir, Senhor Deus, e agradecer pela vida do nosso irmão Zaqueu. Pai, que não seja ele aqui, Senhor Deus, mas o Senhor falando aos nossos corações. Que o Zaqueu seja boca do Senhor nesse momento. Que a tua palavra, Senhor Deus, entre em nossos corações de forma viva e que produza resultado e seja eficaz aos nossos corações. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero externar aqui a minha alegria, a minha gratidão a Deus por esse privilégio de poder subir aqui para poder ministrar uma lição tão importante que nos traz resultados positivos sobre a essência, o valor da nossa fé e também nos traz lições que nos mostram em determinadas atitudes, quando erramos muito e precisamos acertar. Amém? Eu queria nesta manhã, antes de entrar aqui na leitura da palavra, queria que você repetisse uma frase comigo e durante a ministração algumas vezes nós vamos repetir esta frase. Eu gostaria que você dissesse comigo assim: o desistente nunca vence, o vencedor nunca desiste. Amém? Vamos repetir isso? O desistente nunca vence, o vencedor nunca desiste. Essa frase, ela é fundamental e ela vem a calhar com aquilo que nós vamos aprender nesta manhã. Amém? Portanto, você que tem a revista, gostaria que você abrisse a sua revista na lição de hoje, né? José, fé em meio às injustiças. E você que não tem a revista, você vai abrir aí no livro de Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo de número 11. Nós vamos estar aqui mais uma vez proferindo essa leitura para que a gente possa discorrer aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. No finalzinho também desta palavra, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso projeto de missões, a nossa próxima viagem, para que você esteja aí sintonizado com esse departamento de missões do Promave, que é o Projeto Missionário Amparando Vidas. E eu tenho certeza que será a bênção. Você sairá daqui nesta manhã abençoado por Deus. Amém? Então vamos ao texto, Gênesis 37, versículo de número 1 ao de número 11, que nos diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos e apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com seus filhos de Bila, com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e a contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E,
contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? O desistente nunca vence. O vencedor nunca desiste. Louvado seja Deus. Irmãos, estudando esta lição, José em meio às injustiças. A história de José, para mim especificamente, é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia Sagrada. É claro que nós não queremos aqui desprezar as outras histórias, mas a de José especificamente, ela nos traz uma lição muito poderosa. E é interessante que nesta lição sobre a vida de José, ela nos traz exemplos muito fortes da vida daquele que almeja ser um vencedor. Na vida daquele que quer galgar uma posição melhor. Eu poderia destacar algumas coisas aqui importantes sobre a vida de José. 3 pilares que são fundamentais para que possamos alcançar de Deus aquilo que nós almejamos para nossas vidas. Primeiro, a fé de José. Esse pilar, ele é fundamental na nossa caminhada cristã. Segundo pilar, a coragem de José. E terceiro pilar, a humildade de José. Esses 3 pilares, eles formam o tripé para quem quer alcançar uma vida de sucesso, tanto na vida espiritual, tanto na vida familiar, tanto na vida profissional, e por que não dizer em outras áreas da nossa vida. Há quem diga que José tipifica aqui a história de Jesus Cristo. Primeiro, por ser alguém que foi vendido, por ser alguém que se calou perante as injúrias, por ser alguém que foi levado perante as autoridades e ele se manteve calado. Alguns pregadores até pregam que José tipifica a história de Jesus Cristo. Mas nesta lição aqui, algo que nos chama a atenção também, que, biblicamente falando, aqui encerra o período patriarcal da história da nação de Israel, porque primeiro vem Abraão. Deus faz a promessa a Abraão, uma promessa linda e tremenda, todos nós conhecemos sobre essa história. E é interessante porque na visão espiritual, ou por que não dizer até mesmo na ótica humana, a gente imagina assim, puxa, mas como que Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de nações, e Deus concede a ele, ou seja, Abraão escolhe, é claro, na direção de Deus, uma mulher estéril. Claro, Abraão não sabia sobre isso, mas tem uma esposa estéril. Até parece que Deus havia se enganado na promessa. Até parece que havia um erro de Deus quando ele prometeu que ele seria pai de nações, porque a sua esposa era estéril. Mas as promessas de Deus, elas não caem por terra. As promessas de Deus, elas são infalíveis. Porque mesmo na sua velhice, quando tudo parecia estar perdido, Deus abre a madre da esposa de Abraão, e ela gera um filho. Mas é interessante também aquilo que chama atenção, irmãos, é que Isaac também quando casa, a esposa dele também era estéril. Aí alguém poderia dizer, mas acabou-se a promessa, faliu-se a promessa, foi embora a promessa. Mas eles creram no propósito e na promessa de Deus sobre a vida deles. Porque Deus também abriu a madre daquela mulher e ela pôde gerar filhos para a glória de Deus.
Mas eu quero me ater aqui também numa história tremenda sobre a esposa a quem Jacó mais amava. É claro, vocês conhecem que Jacó trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel, mas foi enganado. Quando venceu os 7 anos, o pai de Raquel apresenta a sua irmã para que ele possa se casar com ela. Aí você já conhece a história, e de repente, Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para poder casar-se com quem ele amava. Olha só. E chegou a um ponto que parece por mais uma vez, pela terceira vez, a promessa de Deus na vida de Jacó ia ser interrompida. Porque Raquel também não poderia gerar filhos. E é interessante, irmãos, que eu posso imaginar a aflição daquela mulher, a ansiedade dela, porque ela queria ter filhos. E ela vivenciou aquele momento de angústia. Por certo, aquela mulher ela era humilhada. Ela era uma mulher desprezada, porque a história de Jacó aqui é interessante. Jacó teve filhos com Bila, a sua serva. Teve filhos com Zilpa. Lia podia também gerar filhos, mas Raquel não podia gerar filhos. Mas Raquel era a mulher que Jacó amava. Eu imagino aquela mulher no seu desafio. A Bíblia não relata aqui um histórico muito grande sobre a vida de Raquel. Mas um dia aquela mulher chega para Jacó e ela se derrama, ela enche o seu peito e diz: dá-me filhos, senão morrerei. E ali mais uma vez, a promessa de Deus traz o segmento daquilo que Deus havia prometido a Abraão. É tremendo isso, irmãos. É algo para se pensar. É algo para se meditar. A esposa de Abraão era estéril. A esposa de Isaac também. A esposa de Jacó, Raquel, a quem ele amava, não podia gerar filhos. Mas a promessa do Senhor continuou de pé. Eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, quando nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, quando Deus fala conosco, que realmente você vê que Deus falou, que é Deus que está usando o vaso, ou que seja o profeta, ou que seja o pregador, ou que seja Deus falando de uma outra forma. É claro, vem os embates, vem as dificuldades, vem as lutas, vem a dor, vem a preocupação, mas eu quero te dizer que a promessa de Deus, ela não cai por terra. Ela é fiel. Ela é fiel. Eu não sei o que Deus tem prometido para você na vida ministerial, ou talvez na vida familiar ou profissional, mas você pode estar debaixo de uma grande promessa, e você pode até pensar: puxa, mas não foi Deus que falou comigo. Porque eu tenho certeza que na vida de Abraão, na vida de Sarai ou de Sara, de Isaac, porque com certeza o pai contou sobre o projeto de Deus na vida dele, por algumas vezes poderiam pensar: não foi Deus que falou. Como poderia, pois, ser pai de uma nação? E parece que Deus cria realmente essa história, cria essa situação, justamente para que a nossa fé não venha oscilar. Porque muitas vezes quando vem a onda, muitas vezes quando vem a dificuldade, muitas vezes quando a gente olha e parece que a porta está fechada, muitas vezes quando você olha e vê uma muralha diante da sua frente, muitas vezes quando você vê o mar agitado, alguma coisa parecida, e você pensa: eu tenho que transpor. Aí você lembra da promessa e você diz assim: não, parece que não vai ter jeito, parece que não vai acontecer. Querido, quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Eu me lembro que quando eu converti, olha só, primeira semana, Deus me agraciou com o batismo com o Espírito Santo. Foi algo tremendo. E eu buscava isso intensamente. Eu não sabia o que era batismo com o Espírito Santo. Eu não sabia o que era falar em outras línguas. Até via alguém na igreja falando em línguas estranhas. Eu achava aquilo muito bonito. E eu perguntei, logo no final do primeiro culto da minha conversão: mas como que é isso? Alguém poderia ter estudado na minha
inocência, na minha, vamos dizer assim, ignorância, não entendia nada. Alguém estudou essas línguas? Que tipo de língua é essa? Como que é isso? E alguém disse para mim lá no final do culto: olha, busca o batismo com o Espírito Santo, que você também vai falar essas línguas. E naquele dia eu comecei a falar, a buscar de Deus, a pedir a Deus sobre essa bênção na minha vida. E eu comecei a buscar a Deus. Resultado, segundo dia de crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E dali começou uma promessa de Deus na minha vida. Sabe, quantas pessoas, usado por Deus, preletores, pregadores, disseram assim: olha, Deus tem um negócio contigo na terra. Eu te vejo você pregando a palavra de Deus em muitos lugares. Eu vejo você amparando vidas. Eu vejo você fazendo um trabalho social. Eu vejo você arrastando uma multidão para a presença de Deus. Mas eu por muitas vezes tentei fugir deste chamado na minha vida, desse ministério. E eu comecei a buscar meus próprios interesses, mas eu estava debaixo de uma promessa. Eu comecei a buscar algo secular para a minha vida. E o tempo foi passando, até que chegou um momento que não teve mais para onde ir. Mas a promessa de Deus hoje se cumpre literalmente na minha vida, para a glória do Senhor Jesus. Mas sabe por quê? Porque eu crio no propósito de Deus. E a primeira indagação era esta: como começar, Senhor? O Senhor tem um chamado na minha vida, como começar? Quem que eu vou procurar? A junta de missões da igreja? A igreja não tinha. Há uma organização missionária, desconhecia na época, mas eu estava debaixo de uma promessa, e eu criei na promessa de Deus para a minha vida. Hoje o que eu faço com o meu ministério é resultado de uma promessa de Deus na minha vida, que não foi falida, que não caiu por terra, mas que hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu cumpro esta promessa, eu vivo esta promessa de Deus na minha vida. E na vida de José, como eu disse, encerra aqui o período patriarcal: Abraão, Isaac e José. E José, sendo parte de uma grande família, aí já não era mais, por exemplo, Abraão teve Isaac, Isaac gerou dois filhos, Esaú e Jacó. Aí já vem José com um número maior de filhos. Então ali já formava, não uma família pequena, já era uma clã, já um agrupamento de pessoas maiores. Mas veja só o que aconteceu na vida de José. Porque a gente olha muito para os acertos de José, mas também houve erros na vida de José. A gente olha para os acertos de Jacó, mas também houve erros na vida de Jacó. E sabe qual foi o maior erro na vida de Jacó, dentro desta leitura? É que Jacó, ele teve uma preferência, uma predileção por um filho chamado José. Talvez pelo fato de ter perdido a sua esposa Raquel, talvez pelo fato de uma carência interna que ele teve, e logo também sendo José já filho da sua velhice. Talvez ele depositou toda a sua expectativa, todos os seus projetos, por que não dizer, talvez até o projeto, ele deve ter pensado da promessa de Abraão na vida de José. E agora ele teve uma preferência pela vida de José. Ele teve uma carência que foi suprida pelo filho chamado José. E o que acontece? Primeiro erro de Jacó: ele manda fazer uma túnica diferente para José. E é interessante que quando você começa a ler o texto, a gente vê que existe uma guerra, existe uma posição de uma guerra dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. E por causa desse erro de Jacó sobre a vida de José, queridos, é muito interessante a gente focar sobre isso aqui. O preço foi muito alto. Houve uma discrepância na comunhão daquela família. Houve, irmãos, um erro por causa de alguém que preferiu mais um filho do que o outro.
nós temos que ter muita cautela com relação a isso. Dedicar mais a um filho do que o outro. Amar mais um filho do que o outro. Dedicar mais um e desprezar o outro. Esse foi um erro de Jacó. Segundo erro de Jacó. Olha só. Ele não teve a sabedoria de trazer a pacificação. Porque você pode ver que quando José conta aqui o primeiro sonho, Jacó não interfere em nada. Mas quando ele conta aqui o segundo sonho, Jacó já o interpela. E diz, mas o que é isso, meu filho? Ele não teve a sabedoria para administrar a situação que havia dentro daquela família. E como já é o conhecimento de todos, os irmãos de José vão ao campo, são apacentadores de ovelha. E quando eles levam o rebanho até a uma cidade, e de repente José, como espião, aquele que levava e trazia, aquele que contava tudo ao seu pai o que acontecia, ele sai e ele vai até aquela cidade. E quando chega lá, ele percebe que seus irmãos não estão lá. Mas antes que ele voltasse, eis que os seus irmãos o interpelaram. E ali resolveram fazer um acerto de conta com José. E qual foi esse acerto de conta que fizeram com José? Reuniram-se os irmãos de José e disseram assim, olha, nós vamos matá-lo. E aí nós pegamos a sua túnica e nós pegamos o animal, tiramos o sangue dele, né? E nós envolvemos essa túnica e depois levaremos ao nosso pai e diremos a ele que ele foi consumido por uma fera. Queridos, quero falar algo muito importante nesta manhã, que deve servir de lição para o nosso dia a dia, que deve servir como exemplo. Nós estamos rodeados de pessoas que são amigos, até mesmo entre a família, e pessoas que querem ver a nossa derrota. É muito sério quando nós temos que firmar amizades. É muito sério quando nós temos que dar um voto de confiança a alguém. É muito sério. Porque muitas vezes aquele que come na nossa mesa, muitas vezes aquele que está do nosso lado, muitas vezes aquele que bate no nosso ombro, é amigo na sua presença, mas na sua ausência vem a traição. E o mais difícil é quando acontece isso dentro da família, como foi o caso de José. Eram irmãos, sangue, irmão, sangue um do outro, mas veio isso acontecer. Nosso projeto missionário hoje ele é composto de 15 missionários, mas já passou ali mais de 30 pessoas. A gente tem aprendido uma lição muito grande. Aparecem muitas pessoas dizendo, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero estar nesse projeto, eu quero trabalhar nesse projeto. E a gente começa a orar, a gente começa a falar com Deus. E vem pessoas de todas as maneiras, aqueles que são super espirituais. Vem aqueles que parecem muito caladinhos. E vem aquele que quer tomar o seu lugar. E nós temos vivenciado isso. Com certeza que os irmãos de José viram a promessa de Deus sobre a vida deste homem. E quiseram resolver de uma vez por todas. Irmãos, a pior coisa que tem é quando você sabe que alguém que está junto com você, talvez na empresa, na sua família, na sua casa, que come na sua mesa, ele está preparando para puxar o seu tapete. Está preparando para ver a sua queda. E ele aguarda com expectativa. Hoje tem gente que não faz parte mais do nosso projeto, e eu vejo que parece que ele está lá. Já saiu, tem 10 anos, 5 anos, 8 anos, não sei. Mas parece que cria uma expectativa dizendo, eu quero ver até onde vai. Quem sabe os irmãos de José pensaram assim, eu quero ver até onde ele vai sonhar. Eu quero ver até onde ele vai chegar. Eu quero ver até onde essa promessa será cumprida na vida dele. Irmãos, é difícil você administrar essa situação. Mas tem pessoas que torcem
pela nossa derrota. O sangue de Jesus tem poder sobre a vida dessas pessoas. Porque nós, como irmãos que somos, comprados pelo mesmo sangue, sabe, liberto pelo mesmo sangue, lavado pelo mesmo sangue, nós temos que viver em unidade, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E o que nós estamos aqui nesta manhã para aprender é que nada disso vale a pena. E o que acontece aqui na vida de José? Lançaram então mão dele e criaram esse primeiro plano. Segundo plano, disseram: não. Alguém se levanta e diz: não faremos assim. Não, vamos jogar ele na cova. E ali acertaram que jogariam José na cova. Estou correndo aqui por causa do tempo. Terceiro plano: não joguemos na cova, vendemos aos mercadantes que estão passando. E esse terceiro plano prevaleceu. Venderam José por 20 moedas de prata. E assim os mercadantes de José, aliás, os mercadantes daquela época levaram José para Potifar. E ali, ele chegando na casa de Potifar, ele passou a ser o mordomo daquela casa. Ele administrava, ele gerenciava todos os negócios daquela família. Mas não veio por aí. O inimigo sempre ele quer parar o projeto de Deus, ele quer deter o projeto de Deus. O inimigo ele quer fazer com que as coisas não aconteçam. E de repente, ali na casa de José, ali na casa de Potifar, José sofreu uma das maiores, irmãos, das maiores tentações que o homem possa sofrer. Ele foi assediado pela esposa de Potifar. E olha que vencer uma situação daquela, olha que vencer uma situação daquela, José, jovem, mas ele cria e sabia do propósito de Deus sobre a sua vida. E mesmo a esposa de Potifar, criando toda uma história de mentira, querendo mostrar ao seu esposo, de que José havia assediado, José saiu vitorioso, porque na sua mente, ele tinha consciência do plano e do projeto de Deus na vida dele. Ele tinha certeza, ele tinha convicção, porque o desistente nunca vence, o vencedor nunca desiste. E agora José naquela situação, esposo, Potifar manda encerrar aquele homem na prisão novamente. E logo ali que ele foi encerrado na prisão, Deus também estava com ele. O segredo aqui, irmãos, é você ter a convicção que em qualquer situação ou circunstância, Deus está com você. Aonde quer que você esteja, embora você esteja sendo acusado, embora você esteja na prisão, embora levantaram um falso testemunho contra você, embora estão dizendo que você não vai conseguir, o importante é você ter a convicção de que Deus está na sua vida, no seu ministério, no seu negócio, na sua família, na sua casa. Isso que é importante. Nós vemos aqui alguém acusado e parece que eles não iam sair daquela situação. E mesmo por uma mentira infâmia, aquele homem foi lançado na prisão. Mas era um projeto de Deus. Eu quero dizer para você que mesmo na luta, mesmo nesse projeto que para você parece falido, eu quero dizer que Deus vai estar lá com você. E Ele vai mostrar para os seus inimigos que você vai subir. Aleluia! Que você vai alcançar, que a vitória vai chegar nas suas mãos. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, louvado seja Deus. Pode aplaudir, o Senhor merece. Se você está debaixo da promessa, na prisão, o Senhor vai estar lá com você. Se você for jogado na cova, Deus vai estar lá com você. Se você for vendido aos mercadantes, Deus vai estar lá com você. Aleluia, você não vai estar só. Há um Deus que vai cuidar de você. Há um Deus que vai olhar para você.
Eu sei que há momentos, principalmente agora, essa revista, essa lição, ela nos traz assim, momentos muito fortes, muito intensos, sobre a questão e a necessidade de se ter fé nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade que a nossa nação atravessa, que todos estão atravessando, e realmente, irmão, tem que ter fé. Quando tudo parece perdido, é nessa hora que a promessa de Deus é reavivada na sua vida. É nessa hora que a promessa de Deus vem à tona, e você diz assim: eu estou debaixo da promessa, eu estou debaixo da promessa de Deus, e nada vai me deter. Estava lá na prisão, mas até na prisão Deus tinha propósito na vida de José. Aleluia, louvado seja Deus. O desistente nunca vence, o vencedor nunca desiste. Louvado seja Deus. E ali na prisão, eis que José conhece o cozinheiro e o padeiro. E um dia, olha só o propósito de Deus, isso aqui tudo, irmão, é lição, é direção de Deus. Deus dá um sonho ao copeiro e ao padeiro. E aqueles rapazes contam na prisão um sonho para José, e José traz a interpretação. Depois de interpretar aquele sonho, olha o que acontece, logo em seguida, projeto de Deus, preste atenção nisso aqui. O rei tem um sonho, e ele perturbou-se muito, e ele queria por tudo saber o resultado daquele sonho. E Faraó mandou chamar os magos, os feiticeiros, os adivinhadores, e ali ele contava o sonho, ninguém podia decifrar. Olha aí a promessa de Deus se cumprindo na vida de José. E tudo que Deus havia revelado na vida de José, sobre o sonho do cozinheiro e do padeiro, aconteceu. Ele disse para o copeiro: olha, daqui 3 dias você vai estar servindo ao rei. Aleluia. Mas disse para o padeiro: olha, daqui 3 dias você morrerá. E aconteceu. Mas olha o projeto de Deus, como que Deus cria as coisas. Com 3 dias, o copeiro estava servindo ao rei, e o copeiro ficou sabendo do sonho. Maravilha. E de repente o copeiro diz ao rei: olha, existe um homem lá na prisão chamado José, que ele é capaz de interpretar o seu sonho. Talvez, irmão, essa cova que você está, essa prisão que você está, ainda há dentro de você uma sabedoria, ainda há dentro de você uma essência de fé, ainda há em você uma inteligência divina para você administrar esta situação. E mesmo que você olhe e parece que está tudo acabado, uma luz há de brilhar para você no fim do túnel. Haverá uma saída. Eu não sei se através de sonho, eu não sei se através de alguém, eu não sei se através de uma palavra que você vai ouvir, mas se você está debaixo da promessa de Deus, vai acontecer na sua vida. Não precisa você preocupar, porque tem gente que fica lá correndo atrás da bênção, ele fica criando critérios, situações para que possa alcançar a bênção. Queridos, não é assim. Não é assim. Se você está debaixo da promessa, deixa Deus trabalhar. E José é convidado, aleluia, e vem à presença do rei, e ele interpreta o sonho do rei e disse: olha, haverá uma abundância na terra, muito grande durante 7 anos, mas haverá 7 anos de fome. E sabe o que acontece, irmãos? Eu estou correndo aqui porque o tempo está indo embora. Sabe o que acontece? José, eu falei de 3 pilares: fé. Qual foi o outro? Coragem. E o outro, humildade. Esses 3 pilares, que sem eles jamais nós poderemos subir a cadência do triunfo. Foi esses 3 pilares que fez com que José fosse governador de uma grande nação. E Deus deu sabedoria àquele homem. E Deus deu inteligência para José, para que ele pudesse administrar. E durante os 7 anos de abundância, José pôde estocar, José pôde guardar. E quando chegou os 7 anos da fome, José pôde atender todo aquele povo daquela nação, e vinham outras nações até o Egito para buscar comida.
Porque Deus deu sabedoria ao homem de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, com base nesta lição, que mesmo José tendo passado por todos esses percalços e ter alcançado a vitória de Deus para a sua vida, a tal ponto de ser governador. Veja quem era José: ajudava a apacentar as ovelhas, era rejeitado, ele era desprezado, por causa dele houve contenda entre os irmãos, ele foi jogado na cova, ele foi vendido, passou pela prisão, foi assediado, mas em nenhum momento ele cedeu. Ele acreditava na promessa de Deus para a sua vida, e ao tal ponto que ele chegou a um escalão, a uma posição tão grande daquela nação de ser governador. Eu quero dizer para você nesta manhã, que você vai ser vencedor dentro da sua empresa, você vai ser vencedor dentro da sua família, você vai ser vencedor na sua vida de profissional liberal, você vai ser vencedor neste negócio que você está fazendo, você vai ser vencedor nesse concurso, você vai ser vencedor nesta promoção que está sobre a sua vida, porque você está debaixo da promessa de Deus. Aleluia! Não há demônio, não há capeta que vai segurar você. Não, porque você está debaixo da promessa do grande, do todo-poderoso. Segure, é para você esta bênção. Aleluia, louvado seja Deus. Você está debaixo da promessa. E olha só o que aconteceu na vida de José. Além do cargo de governador, a coroação que veio sobre ele, usou o anel do rei, porque ele não desistiu. O desistente nunca vence, o vencedor nunca desiste. Vamos falar mais uma vez? O desistente nunca vence, o vencedor nunca desiste. Segundo, vestiu vestes de linho fino, além dele estar naquela posição. Terceiro, ele ganhou um colar de ouro no seu pescoço. Quarto, ganhou um carro para desfilar, por causa da posição que ele estava. Quinto, houve uma mudança até no seu nome, de José para Zafenate Paneia, que significa abundância de vida. Se alguém tem dito que você é um derrotado, Deus vai mudar esse nome de derrotado na sua vida. Se alguém tem dito que você é um fracassado, Deus vai mudar esse nome na sua vida. Se alguém tem dito que você é um depósito de enfermidade, que você é doente, que você não vai sair dessa, é mentira do diabo. É mentira dele, você vai sair, porque você está debaixo da promessa do grande, aleluia. Se precisar, Deus vai mudar o seu nome, para mostrar para você que ele é fiel na sua vida. E a sexta bênção aqui na vida de José: José casa com uma moça da alta sociedade daquela nação. Veja a sua coroação na vida de José. Queria que você ficasse de pé agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida algo muito interessante aqui que nós aprendemos com esta lição. Aleluia, louvado seja Deus. Quero declarar que Deus vai colocar um anel novo, que é um selo de autoridade sobre a sua vida. Oh, aleluia, aleluia. Que Deus vai vestir uma veste diferente de linho para você, para mostrar para os seus inimigos que seu Deus não é falido, que seu Deus não é fracassado. Que seu Deus não está com seus ouvidos tampados, Ele está te ouvindo, e você vai ganhar uma veste nova, aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ganhar um colar de ouro, aleluia, sobre a posição que Deus vai colocar você, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer que alguém vai olhar para você, e você vai desfilar, não por orgulho, você vai desfilar, não por soberba, mas você vai desfilar nessa carruagem que Deus vai preparar para você, a carruagem da vitória, a carruagem da bênção, a carruagem do milagre, a carruagem da prosperidade.
Oh, aleluia, louvado seja Deus. E como já disse, se precisar, Deus vai mudar o teu nome de fracassado para vitorioso, de derrotado para homem vencedor. Deus vai mudar essa história sua, porque é promessa de Deus na sua vida, aleluia. E Deus vai fazer uma grande mudança por total na sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Deus, eu quero nesta manhã impetrar uma bênção especial sobre a vida da tua igreja. Eu quero nesta manhã declarar sobre a família, a Catedral da Família, Pai, a bênção do Senhor. E que José sirva, meu Deus, em todo o tempo, de exemplo, como homem de fé, homem humilde, um homem de coragem, Senhor. Que possamos ter esses pilares, ó Pai, que vão fazer de cada um de nós vencedor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre cada vida a vitória do Senhor. Na empresa, Senhor, na família, nos negócios, ó Pai, na vida profissional, na vida familiar e espiritual. Eu quero declarar isso em nome do Senhor Jesus. Pai, e que esse irmão possa ganhar o colar de ouro da vitória, o anel de ouro da bênção do Senhor, que ele possa ser vestido de uma veste de linho puro, oh Pai, aleluia, para a glória do Senhor Jesus, e que ele venha andar de cabeça erguida pela vitória que o Senhor vai conceder sobre ele, ó Pai. Deus, e que o Senhor venha trocar este nome de derrotado, de fracassado, de homem falido, de homem doente, por a vida, por, ó Deus, o nome de vitorioso, de vencedor, aleluia, de alguém que alcançou a vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rogo as mais preciosas bênçãos da parte do Senhor sobre a tua igreja, e que nós possamos sair daqui com convicção da vitória, da bênção e do milagre do Senhor. Pai, eu oro assim no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.